Bom dia, conforme nosso combinado, vamos hoje começar a leitura do livro de Marcos. E nossa leitura hoje é capítulo 1, do versículo 1 até o 8. E antes disso, vamos fazer uma oração. Obrigado, nosso Deus, por mais um dia que o Senhor nos despertou. Obrigado pela tua palavra. E agora, Pai, pedimos que o teu Santo Espírito dirija este momento. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a nossa leitura. Estou aqui com a Bíblia aberta já. Versículo 1 em diante. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Parando só um pouquinho aqui, então aqui está dizendo, conforme está escrito na profecia de Isaías, apareceu João Batista no deserto. Quer dizer que o aparecimento de João Batista no deserto é o cumprimento de uma profecia de Isaías. E aqui é citada essa profecia de Isaías. Versículo 5 agora. Saíram a ter com ele, ou seja, com João Batista, toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Então vamos voltar aqui para o versículo 1, apresentando aqui Jesus Cristo. A palavra Cristo vem tanto em grego quanto em hebraico significa o Messias, o ungido, né? O que é interessante, né, é que Marcos já começa já desde o primeiro versículo já falando de Jesus como Filho de Deus, o Messias, né? Para Marcos era o Filho de Deus. Isso não era uma interpretação comum, né, entre os judeus, né? Eles acreditavam em um Messias humano, mas desde o início aqui, Marcos já apresenta Jesus como um Messias divino, sendo o Filho de Deus, né? E o versículo 2 fala dessa profecia de Isaías, né? E só que, apesar de falar aqui de Isaías, é impossível não notar a semelhança com outros dois textos da Bíblia, né? Que é Êxodo 23:20 e Malaquias 3:1. E eu quero ler aqui para nós notarmos aqui a semelhança, né? Êxodo 23:20, olha só. Que diz lá em Êxodo 23:20. Êxodo 23, versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então, aqui é uma promessa de Deus, nesse texto aqui, nesse contexto aqui, né? É uma promessa de Deus para Moisés, né? Então, Deus prometendo para Moisés que ele iria enviar um anjo adiante dele para que guarde ele pelo caminho e leve ao lugar que ele tinha preparado. Então veja uma semelhança, né? O texto que Marcos citou fala: eis envio diante de ti o meu mensageiro. Anjo, né? No Antigo Testamento, Malak, também tem o significado de mensageiro, de enviado.
Então, o anjo na Bíblia é simplesmente alguém enviado, né? Então, os seres celestiais que nós chamamos de anjos, né, são seres enviados por Deus para nos ajudar. Mas também pode ser um anjo, pode também ser um ser, não exatamente o ser espiritual que nós conhecemos como anjos, né? Mas qualquer pessoa enviada, né, pode ter, a gente pode usar esse termo aí, mensageiro, enviado, né, em relação a ele, que anjo significa isso, né? Então é bem semelhante aqui o texto, né? De Êxodo 23:20, com o texto citado por Marcos, né? Envio diante de ti o meu mensageiro. E para Moisés, Deus disse: envio um anjo diante de ti, né? Agora vamos para o texto de Isaías realmente, né? O texto de Isaías, o texto que nós podemos encontrar em Isaías, né? Que é bem semelhante ao de Marcos, né? Que foi realmente o texto citado. Tá em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Eu vou ler também aqui o versículo 4, e o versículo 5, que é muito interessante e fala realmente essa voz do que clama no deserto, realmente é uma referência a João Batista, né? Conforme os autores do Novo Testamento, né? Eles deixam claramente revelado, né, o significado dessa profecia de Isaías, né? Então, essa voz do que clama no deserto é um anúncio do ministério de João Batista, né, que ele pregava no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. Então, Jesus é apresentado no livro de Marcos como fazendo uma jornada até a cruz, né? E a gente vai ver que é uma leitura bem assim como se tivesse sido feito às pressas, né? O escrito de Marcos, né? Mostra uma agilidade, né? Todo o desenrolar dos acontecimentos é narrado de forma bem rápida, né? É uma introdução antes de chegar o ponto principal do Evangelho, que é toda a paixão de Cristo ali, toda a morte, toda a cena ali da prisão, morte, ressurreição de Jesus. Olha o versículo 4 como é interessante, versículo 4 e 5. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, esse monte, o vale sendo aterrado, o nivelado, né? O que é tortuoso sendo retificado, em Marcos, né, já fala sobre o batismo de arrependimento, entendeu? Então, esse preparo, né, para a vinda do Senhor, preparar o caminho do Senhor, é muito interessante, né? Porque naquela época, na época de Isaías, né, os reis, quando eles iam fazer sua jornada, né, os caminhos eram, né, os caminhos tinham, né, os seus altos e baixos, tem os buracos, tinham os montões ali na frente, né, que atrapalhavam, né, o rei vir com a sua carroça, né. Então ele enviava, né, os seus servos à frente dele, que ia nivelando tudo, né, ia cobrindo os buracos, né, ia eliminando ali os montes, né, os pequenos montes ali, para que a carroça passasse da forma mais suave possível, né? Então esse é o sentido de preparar o caminho do Senhor, né? Então é como se fosse um rei estivesse andando, né,
ali na sua carroça, e à frente dele iam seus servos que iam aplanando o caminho para que ficasse tudo niveladinho, para que a carroça passasse da forma mais suave possível, né? Então, antes de Jesus vir, antes de começar o ministério de Jesus, João Batista deveria pregar para preparar os corações. Então, os corações deveriam ser nivelados, né? Preparados para que fosse apresentado o Messias, para que Jesus fosse apresentado a eles e eles o seguissem. Então, essa preparação significava o arrependimento. Eles deveriam se arrepender dos seus pecados, né? Para receber Jesus na sua vida. E o versículo 5 aqui ainda de Isaías, né? A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, essa glória é a glória de Cristo, né? A glória do caráter de Cristo, né? As pessoas talvez esperassem, né, um Messias, essa manifestação da glória de Deus, né? Talvez de uma forma sobrenatural, né? E Jesus veio, né? Apesar de ser divino, ele veio escondendo ali a sua glória divina, né? Ele veio num corpo humano, como um ser humano, né? Mortal, cheio de todas as limitações que nós temos, né? Mas o seu caráter foi revelado de forma que dava para ver o contraste, né, entre ele e os outros seres humanos, né, como ele era uma pessoa perfeita de caráter, né. Então, assim, a glória do Senhor foi revelada, foi manifestada, né, através de Cristo, né. E agora vamos para Malaquias 3:1, que é outro texto também que parece muito, né, com o início aqui, né. Então, você vê que em Isaías 43 fala já a partir da parte que diz: voz do que clama no deserto, né. Mas antes disso, né, tem um trechinho ali de Marcos que fala: eis aí eu envio diante de ti o meu mensageiro. Então, que é a parte que parece muito com Êxodo, né, 23:20, e com essa parte que eu vou ler aqui também, que é Malaquias 3:1, que Malaquias é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, né, Malaquias 3:1. E no livro de Malaquias, né, falado também sobre o ministério de João Batista, né? Também, então, realmente, deixa eu achar aqui Malaquias. Realmente faz sentido essa comparação aqui, né? Com Malaquias 3:1. Então, diz assim, Malaquias 3:1. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui está anunciando a vinda do Messias, só que antes da vinda do Messias vinha o mensageiro, né? Que iria preparar o caminho diante dele, né? Então, veja só como os textos bíblicos se complementam, né? Aqui fala: eis envio o meu mensageiro, quem preparará o caminho diante de mim. É Deus dizendo que ele mesmo viria à terra. E o mensageiro dele iria preparar o caminho, né? Antes dele, né? E Jesus, né? Deus mesmo veio à terra, né? Através de quem? De Jesus, né? Então, Jesus é Deus, né? Também em outros textos da Bíblia fala dele como Emanuel, Deus, que quer dizer Deus conosco. Esse anjo da aliança já é Jesus, né? Ele viria, né? Então, João Batista era esse mensageiro, né? Era um mensageiro que Deus iria enviar antes que Cristo iniciasse o seu ministério. E ele também era essa voz que clama no deserto, que Isaías também falou, né?
Vamos voltar agora para o nosso texto, né, principal, que é Marcos. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Então, João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, esse era o preparo necessário, né? Isso que é o significado de aterrar, né? De nivelar o caminho, né? Para a passagem do Senhor, né? Ou seja, preparar o nosso coração, né? Quando Deus quer nos anunciar algo, quer ter um encontro conosco, nós devemos também ter um preparo, né? E esse preparo requer arrependimento, né? O batismo naquela época de João Batista não era uma novidade, né? Não foi João Batista que inventou o batismo, né? Antes de João Batista começar a batizar ali no Rio Jordão, já existia batismo, né? Só que eram os judeus que batizavam os gentios que queriam se tornar judeus, né? Então, representava uma conversão ao judaísmo, né? Ali, os que praticavam o batismo, né? Só que o batismo que João fazia era um batismo de arrependimento, né? E nem todos, né? Nem todos os judeus que praticavam o batismo tinham esse significado, né? De arrependimento, né? Mas havia um grupo de judeus, né? Chamados essênios, que eles praticavam o batismo com esse significado de arrependimento, né? E João Batista também usou essa prática com esse significado, né? Então ele estava pregando o arrependimento, que era a preparação para o encontro com o Messias. As vestes de João Batista e a alimentação dele, né? Versículo 6. Mostra aqui a simplicidade na sua alimentação e nas suas vestes. O gafanhoto, né, do qual ele se alimentava, há um debate entre os eruditos, né? Pode significar o inseto gafanhoto mesmo, que a gente conhece, né? Ou pode significar uma planta, alfarroba, né? De qualquer forma, o gafanhoto, né? Na Bíblia, a gente pode ver lá em Levítico capítulo 11, lá Deus ele deixa ali uma lista de animais que o seu povo poderia comer, né? E o que não poderia comer. Até os insetos, olha como Deus é detalhista, até os insetos Deus falou, né? Os quais poderiam ser usados como alimentos e o que não poderiam. E o gafanhoto está incluído entre os que poderiam ser usados como alimento, né? Então é bem interessante. Mesmo que você falasse aqui de gafanhoto como realmente um inseto, né? Não teria problema nenhum, porque Deus permitiu o uso do gafanhoto como alimento, né? Muito interessante isso. E versículo 7, né, e 8, Jesus, novamente, João falando sobre Jesus, né, que era mais poderoso, né, do que ele. Ele não era digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias, né, que era um papel de um servo, né, que fazia ali naquela época, né. Ele não se sentia digno nem de fazer isso, porque ele considerava Jesus como muito superior a ele, né. E o interessante aqui no versículo 8, eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, o batismo cristão, que foi inaugurado por Jesus, né? Não exatamente Jesus batizou, né? Mas seus discípulos batizavam em nome de Jesus, né? Então, o batismo cristão, ele envolve a água e o Espírito, né? Então, essa foi a novidade do batismo cristão, o batismo com o Espírito Santo, né? E que nós também possamos nos preparar, né? Cada dia para ter esse encontro com o Senhor e ter esse batismo do Espírito Santo, né? Um batismo diário. Jesus, né, pode nos dar o batismo diário do Espírito Santo. Na verdade, ele pode e quer nos dar, e nós precisamos receber esse batismo diário do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa
vir sobre nós com poder todos os dias, porque todos os dias nós enfrentamos lutas que somente o Espírito Santo pode nos dar o poder para vencer. E também que nós possamos ser como João Batista, que preparava esse caminho, né? Então, Jesus, ele quer também fazer parte não só da minha vida, mas da vida de outras pessoas. Então, eu devo ser como João Batista, ser esse mensageiro que prepara o caminho para que apresentar Jesus, para que Jesus seja apresentado às pessoas. Amém? Então, esse foi o estudo de hoje, né? Que Deus abençoe o nosso dia e nos dê a paz durante esse dia e nos use como João Batista foi usado para preparar o caminho do Senhor. Amém?